Oi, tudo bem com vocês? Agora eu vou começar mais uma aula e hoje eu vou falar da seção 2.6 do livro do Stuart. O tema da aula vai ser Limites no Infinito. Espero que vocês estejam conseguindo entender os vídeos. Se não estiverem ou se tiverem alguma dúvida, por favor me mandem e-mail que eu tento ajudar vocês. Eu comecei a aula com um problema prático que é o seguinte: uma montadora de computadores determina que um empregado após X dias de treinamento monta N computadores por dia, onde o N de X é igual a 20x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x mais 5. E o problema que eu quero solucionar é este. Após um longo treinamento, que eu coloquei em destaque, um empregado montará quantos computadores por dia? Para resolver esse problema, nós vamos precisar calcular o limite de 20x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x mais 5 quando x tende a infinito. Antes de resolver esse problema, eu vou relembrar a notação que nós estamos usando. Se você tem uma função definida em algum intervalo do tipo a infinito, nós dizemos que o limite de f de x quando x tende a infinito é igual a L1 se o f de x se aproxima de L1 quando nós consideramos valores de x suficientemente grandes. E toda vez que nós temos uma função definida em um intervalo aberto do tipo menos infinito a, nós dizemos que o limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L2 se o f de x se aproxima de L2 quando nós consideramos valores de x suficientemente grandes em valor absoluto, porém negativos. Quando nós estivermos fazendo o esboço de gráfico, algumas vezes vão aparecer assíntotas horizontais e assíntotas verticais. Como eu já defini o que é uma assíntota vertical, agora eu vou definir o que é uma assíntota horizontal. A reta y igual a L é chamada assíntota horizontal da curva y igual a f de x se acontece alguma dessas coisas. O limite de f de x quando x tende a infinito é L, ou o limite de f de x quando x tende a menos infinito é L. Vamos ver então um exemplo prático de onde aparece uma assíntota horizontal. Encontre o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito e o limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito. Quando eu fizer o gráfico dessa função, f de x igual a 1 sobre x, vai aparecer tanto uma assíntota horizontal quanto uma assíntota vertical. Mas antes de fazer o gráfico, eu vou relembrar o seguinte: se você considera a função f de x igual a 1 sobre x, lembra que eu coloco aqui, eu tenho que colocar aqui. Quando eu calculo f de menos x, se eu colocar menos x aqui, tem que colocar menos x aqui. Então vai ficar 1 sobre menos x, que é a mesma coisa que menos 1 sobre x, e como 1 sobre x é o f de x, fica menos f de x. Toda vez que uma função obedece essa regra, f de menos x é igual a menos f de x para todo x pertencente ao domínio da função, nós temos que a função é chamada de função ímpar. E lembra, o gráfico de uma função ímpar é sempre simétrico em relação à origem, tá? O que isso significa? Que se nós já tivermos o gráfico da função para x maior que zero, nós podemos obter o gráfico resultante, tá? Girando essa parte aqui em torno da origem em 180 graus, tá? E eu vou ter essa parte. Então essa, giro 180 graus em torno da origem e tenho essa, tá? Agora lembra, quanto que dá o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x? Se eu quero dividir 1 por um número arbitrariamente grande, isso daqui vai se aproximar de zero. E se eu tenho o limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito, se eu dividir o x por um número arbitrariamente grande em valor absoluto, porém negativo, isso daqui também se aproxima de zero, tá? Esses dois limites nós podemos provar formalmente e os dois vão ser iguais a zero, tá? Então olha lá, toda vez que eu considero valores de x arbitrariamente grandes, tá? 1 sobre x está se aproximando de zero, tá? Se eu pego aqui valores de x arbitrariamente grandes, o f de x se aproxima de zero. E se eu pego valores de x arbitrariamente grandes, em valor absoluto, porém negativos, tá?
Também os valores de f de x estão se aproximando de zero. Então, como o limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, deu zero, nós temos que, olha lá, a reta y igual a zero vai ser uma assíntota horizontal da nossa curva, tá? Então, essa reta aqui, y igual a zero, é uma assíntota horizontal. Agora, o que acontece quando eu calculo o limite de 1 sobre x quando x tende a zero, tá? Se eu pegar valores de x bem próximos do zero, os valores de y estão cada vez maiores, tá? O resultado desse limite vai ser infinito. Agora, se eu pegar valores de x bem próximos a zero, porém menores do que zero, os valores de y estão se aproximando, né? Daqui, ó, estão cada vez maiores em valores absolutos, porém negativos. Então, o resultado desse limite vai ser menos infinito, tá? Então, essa reta aqui, x igual a zero, vai ser uma assíntota vertical da nossa curva. Agora, finalmente, eu vou resolver o limite que eu propus no começo da aula, tá? Dessa função racional. Veja, se a gente substitui um x por um número arbitrariamente grande, tanto no numerador quanto no denominador, a gente teria infinito sobre infinito, que é uma indeterminação. Então eu vou precisar arrumar alguma técnica para resolver esse limite. A técnica que a gente vai usar vai ser dividir pela maior potência de x que aparece no denominador. É o que eu escrevi aqui, dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x que aparece no denominador. Como aqui eu estou considerando valores de x arbitrariamente grandes, tá? Nós podemos assumir x diferente de zero. Então vamos fazer isso. Qual que é a maior potência de x que aparece no denominador? É o x ao quadrado, tá? Então eu vou dividir o numerador por x ao quadrado e vou dividir o denominador por x ao quadrado. Então limite de x tendendo a infinito de 20x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x mais 5 vai ser igual a esse limite. Aí eu cancelo esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, vou ficar com 20. Agora aqui tem que tomar cuidado, tá? Tem gente que pega e cancela esse com esse, não pode fazer isso. Como aqui a gente tem uma soma, eu vou transformar isso daqui em 3 frações. Então vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado mais x sobre x ao quadrado mais 5 sobre x ao quadrado. Lembra, eu só poderia cancelar x ao quadrado e x ao quadrado se aqui fossem produtos, tá? Como não é, eu não posso cancelar. Então agora a gente tem x ao quadrado dividido por x ao quadrado deu 1, mais aqui eu cancelei um x do numerador e um do denominador, ficou 1 sobre x, mais 5 sobre x ao quadrado, tá? Agora, finalmente, eu posso calcular o limite. Toda vez que a gente tem um limite do quociente, ele vai ser o limite do numerador dividido pelo limite do denominador, desde que o limite do numerador exista, o limite do denominador exista e o limite do denominador seja diferente de zero. Neste caso aqui, 1 sobre x, quando x tende a infinito, vai para zero, e 5 sobre x ao quadrado, quando x tende a infinito, vai para zero. Então a gente fica com 20 dividido por 1 mais 0, que é igual a 20 dividido por 1, que é 20. Então a resposta lá do nosso problema, após um longo treinamento, um empregado montará quantos computadores por dia? 20, tá? Agora eu coloquei um cálculo de limite do mesmo estilo, porém bem maior, né? Se eu quisesse calcular o limite x tendendo ao infinito dessa função racional, tá? E eu quisesse fazer isso de modo rápido, a gente vai usar a mesma técnica, dividir pela maior potência de x, tanto no numerador quanto no denominador. Nesse caso, a gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador por x à quinta. Só que vejam só, toda vez que eu dividir cada um desses somandos aqui por x à quinta e calcular o limite de x tendendo ao infinito, vai dar zero, né? Como aconteceu aqui, tá? Por quê? Porque quem está mandando no limite, digamos assim, são os que possuem a maior potência. Nesse caso é o 4x à quinta e 2x à quinta. Então esse limite todo
vai se reduzir a limite de x tendendo ao infinito de 4x² sobre x² dividido por 2x² sobre x², tá? Se vocês quisessem, vocês poderiam fazer com bastante calma esse sobre x² mais esse sobre x² e assim por diante. Só que o limite de todos esses, quando eu divido eles por x² e faço o x tender ao infinito, vai dar zero. Para encerrar a aula, eu coloquei um exemplo bem completo para a gente determinar assíntotas horizontais e verticais, tá? Que está na próxima parte da lousa do gráfico de uma função, mas antes eu vou fazer um lembrete. Toda vez que a gente tem quadrado da raiz de x, isso é raiz x vezes raiz de x, que dá x. Porém, quando eu tenho raiz de x ao quadrado, tem que tomar cuidado, isso daqui não é x. Isso só vai ser x se o x for maior ou igual a zero. Se o x for menor ou igual a zero, isso daqui vai dar menos x. Então vamos lá. Vamos determinar as assíntotas horizontais e verticais do gráfico dessa função aqui. Raiz de 2x² mais 1 dividido por 3x menos 5. Lembra, para eu determinar as assíntotas horizontais, eu tenho que calcular limite x tendendo ao infinito e limite de x tendendo a menos infinito. Quando eu calculo o limite de x tendendo ao infinito dessa função, o que eu vou fazer? Eu vou dividir pela maior potência de x que aparece no denominador. Então, nesse caso, eu vou dividir o numerador e o denominador por x, tá? Porque x elevado a 1 e 1 é a maior potência de x que está aparecendo no denominador. Então, a gente fica com raiz de 2x² mais 1 sobre x, dividido por 3x menos 5 sobre x. Agora, eu quero colocar esse x dentro da raiz. Como é que eu vou fazer isso, tá? Lembre, quando a gente está considerando valores de x arbitrariamente grandes, a gente está tomando valor x maior se quiser, então o x é igual a raiz de x ao quadrado. Então, substituir aqui o x por raiz de x ao quadrado. Aqui eu cancelei o x com o x, tá? E aqui ficou menos 5 sobre x. Agora, toda vez que você tem raiz de a sobre raiz de b, isso é o mesmo que raiz de a sobre b. Então, isso daqui vai ficar igual a limite de x tendendo ao infinito de raiz de 2x² mais 1 sobre x ao quadrado, dividido, cancelei x com x, deu 3, menos 5x. Agora, novamente, a gente efetua a mesma execução, né? 2x² dividido por x² dá 2, mais 1 sobre x². Agora lembra, quando a gente tem funções compostas, tá? O limite pode entrar na função. Então isso daqui vai ficar raiz quadrada do limite x tendendo ao infinito de 2, que é raiz de 2. E aqui o limite de x tendendo ao infinito de uma constante L mesmo, 3, e o limite de x tendendo ao infinito de 5 sobre x vai dar 0, tá? Assim como aqui também, né? Limite de x tendendo ao infinito de 1 sobre x ao quadrado também é 0. Então, nesse caso, o resultado do limite foi raiz de 2 sobre 3 e nós temos que y igual a raiz de 2 sobre 3 é uma assíntota horizontal do gráfico de f. Agora, quando eu for calcular o limite de x tendendo a menos infinito, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Olha lá. Novamente, qual que é a maior potência de x que aparece no denominador? É 1, né? Então, eu vou dividir tudo por x elevado a 1, tá? Então, aqui, novamente, a gente ficou com raiz de 2x² mais 1 sobre x e dividido por 3x menos 5 sobre x. Só que lembra, agora como eu estou considerando valores de x arbitrariamente grandes em valor absoluto, porém negativos, o x vai ser igual a quanto? Ó, se o x é menor que zero, menos x é igual a raiz de x ao quadrado. Então, o x vai ser menos a raiz de x ao quadrado. Tá? E aqui a gente fica novamente com 3x sobre x menos 5 sobre x. Observem que esse limite aqui
é exatamente igual a esse, só que agora tem um sinal de menos, tá? Então o resultado desse limite vai ser menos esse, que é igual a menos esse, que é igual a menos esse. Vai ser menos raiz de 2 sobre 3. E nós também temos que y igual a menos raiz de 2 sobre 3 é uma assíntota horizontal do gráfico de f. Para encerrar a aula, vamos determinar quem são as assíntotas verticais. Como que a gente determina quem que é uma assíntota vertical do gráfico dessa função? Nós precisamos saber quando que o resultado do limite vai ser infinito ou menos infinito. Para isso, eu vou ver quando que o denominador é igual a zero. Por quê? Se eu tiver um valor fixo no numerador e o denominador tender a zero, o resultado desse limite vai ser infinito ou menos infinito, tá? Então, eu vou calcular quando que 3x menos 5 é igual a zero. 3x menos 5 é igual a zero, eu passo 5 para cá, a gente fica com 3x igual a 5, e aí passo 3 dividindo, vai ficar x igual a 5 sobre 3. Agora eu vou calcular os limites laterais. Então, o que acontece quando eu considero o limite de x tendendo a 5 terços, só que pegando valores menores do que 5 terços, tá? Quando você substituir aqui o x por 5 terços, isso daqui vai dar um valor fixo positivo. E embaixo daria zero. Então o resultado desse limite ou vai ser infinito ou vai ser menos infinito. Só que se o x é menor que 5 terços, 3x menos 5 é menor que 3 vezes 5 terços menos 5. E isso daqui claramente dá zero, né? Porque o 3 cancela com 3, a gente fica com 5 menos 5 igual a zero. Ou seja, 3x menos 5 é menor do que zero. Como o numerador tende para um valor fixo positivo e o denominador está tendendo a zero, só que por um valor menor do que zero, o resultado do nosso limite, né, mais com menos, vai ser menos. Então, vai ser menos infinito. E agora, se eu considerasse limite de x tendendo a 5 terços, só que eu vou pegar valores próximos de 5 terços, mas maiores que 5 terços, tá? Se o x é maior que 5 terços, 3x menos 5 é maior que 3 vezes 5 terços menos 5. Então, a gente tem que 3x menos 5 é maior que zero. Como o resultado do numerador, quando eu substituo x por 5 terços, é positivo. Vocês podem fazer a conta, tá? E o resultado do denominador também vai ser um número positivo quando eu pego valores próximos de 5 terços, porém maiores do que 5 terços, a gente vai ter mais com mais e o resultado desse limite vai ser infinito. Então, como o resultado desse limite deu menos infinito, nós temos que a reta x igual a 5 terços é uma assíntota vertical do gráfico de f. Ou também, como o resultado desse limite deu infinito, novamente essa reta x igual a 5 terços é uma assíntota vertical do gráfico de f.